Hoje ele mora na rua, mas há 2 anos ele me expulsou de casa. Eu preciso contar isso para vocês porque ainda não consigo acreditar completamente no que aconteceu. Juro por tudo que é mais sagrado, parece cena desses filmes dramáticos que a gente assiste chorando no sofá, mas é a minha vida real acontecendo bem diante dos meus olhos. Ontem, numa terça-feira comum de novembro, eu estava voltando do trabalho no horário de costume. Era umas 6 da tarde, aquele momento em que o sol já está se pondo e pinta o céu daquele tom alaranjado lindo que eu adoro observar nas tardes de outono. Eu estava naquela vibe boa de fim de expediente, sabe aquela sensação gostosa e reconfortante de dever cumprido depois de um dia particularmente produtivo? Tinha acabado de fechar um contrato importante no trabalho, algo grande que eu vinha negociando com muito esforço e dedicação há pelo menos 3 semanas, e estava me sentindo orgulhosa demais de mim mesma, com aquele peito estufado de satisfação. Tava até pensando em parar naquela confeitaria que fica a algumas quadras de casa para comprar algo especial para comemorar. Talvez aquele bolo de chocolate que eu adoro ou até mesmo me dar um presente pequeno e significativo. Sei lá, qualquer coisa para marcar aquela conquista que tinha sido tão suada. Meu celular tocou no bolso da calça, vibrando insistentemente. Era uma amiga querida querendo saber se eu ia encontrar a galera no fim de semana para um churrasco que estavam organizando. Eu tava rindo daquela risada gostosa da mensagem engraçada que ela tinha mandado, digitando a resposta toda animada com aquele sorriso bobo estampado no rosto. Quando levantei os olhos casualmente para ver por onde eu estava andando e pronto, o mundo literalmente parou de girar naquele exato momento. Gelei completamente na hora, como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada em cima de mim. Meus dedos pararam congelados no ar, a mensagem ficou pela metade sem fazer sentido. Meu coração disparou tão absurdamente rápido que eu senti a pulsação forte e irregular batendo no pescoço, nas têmporas, no peito inteiro. Por um segundo infinito eu achei que ia ter um ataque cardíaco ali mesmo, na calçada lotada. Ali, sentado naquele chão cinza e sujo da calçada movimentada, tava ele. Magro, muito magro mesmo, do tipo assustador onde você consegue ver cada osso se destacando debaixo da pele esticada, a barba comprida e completamente desgrenhada cheia de nós, o cabelo oleoso e embaraçado caindo sobre o rosto macilento, sujo de uma forma que dava para sentir aquele cheiro forte e desagradável de quem não toma banho há dias, talvez semanas, pedindo dinheiro na esquina movimentada daquela rua comercial onde literalmente dezenas e dezenas de pessoas passavam apressadas indo e vindo de seus compromissos sem nem olhar direito para ele, como se ele fosse invisível, transparente. O homem que há exatos 2 anos atrás me botou literalmente para fora de casa aos gritos mais ensurdecedores que eu já ouvi na minha vida inteira, berros furiosos que ecoaram pela vizinhança inteira e fizeram absolutamente todo mundo nas casas vizinhas abrir as janelas e portas para ver com seus próprios olhos o que diabo estava acontecendo ali, dizendo com todas as letras que eu era um peso morto sufocante e insuportável, um fardo completamente desnecessário nas costas dele que ele não conseguia mais carregar nem mais um dia sequer, que ele não aguentava mais me sustentar porque cada centavo, cada real que ele gastava comigo era literalmente jogado no lixo da forma mais absurda e improdutiva possível, que eu era uma inútil completa e absoluta que não servia para absolutamente nada nessa vida toda. O mesmo homem que durante 3 longos e torturantes anos, 1095 dias para ser mais exata, me fez acreditar firmemente, dia após dia, palavra após palavra envenenada após palavra, gota a gota pingando veneno na minha mente, que eu era fraca demais, delicada demais, sensível demais para enfrentar esse mundo cruel e duro sozinha, que eu era incapaz de tomar minhas próprias decisões corretas sem a orientação sábia dele, sem o direcionamento dele, burra demais, lerda demais, incompetente demais para conseguir qualquer coisa minimamente decente na vida sem a ajuda constante dele, sem o suporte financeiro dele, sem a presença protetora dele ao meu lado a cada segundo. Esse homem que sistematicamente, metodicamente, dia após dia me destruiu por dentro de uma forma tão calculada que eu nem percebia o que estava acontecendo, que aos poucos foi arrancando cada pedacinho da minha autoestima como quem arranca pétalas de uma flor, da minha confiança, da minha dignidade como ser humano, da minha capacidade de acreditar em mim mesma. Tava ali agora sentado no chão sujo, frio e gelado da calçada sem um pingo de dignidade, com a mão ossuda e trêmula estendida numa súplica silenciosa e absolutamente desesperada, implorando baixinho por qualquer trocado miserável, por qualquer moedinha que as pessoas eventualmente pudessem jogar sem nem olhar na direção dele, de quem passava correndo atrás de seus 1000 compromissos do dia a dia sem dar a mínima atenção, sem um único olhar de compaixão para mais um morador de rua completamente invisível aos olhos da sociedade. Gente, vocês não têm ideia, meu coração acelerou de uma forma tão violenta, tão intensa,
tão absurda que eu genuinamente achei que ia desmaiar ali mesmo na calçada cheia de gente, cair dura no chão bem no meio do movimento todo. Senti minhas pernas ficarem completamente trêmulas e bambas, meus joelhos fraquejando perigosamente como se não fossem mais capazes de sustentar meu próprio peso, aquela sensação horrível de que as pernas viraram gelatina e podem ceder a qualquer momento. A bolsa que eu carregava no ombro de repente pareceu pesar toneladas, como se tivesse enchido de chumbo do nada. Tive que me apoiar na parede do prédio mais próximo para não cair de verdade, sentindo o reboco áspero e frio contra a palma da minha mão suada. Por um longo momento que pareceu durar uma eternidade inteira, eu seriamente considerei atravessar a rua correndo pro outro lado sem olhar para trás, fingir com todas as minhas forças que não tinha visto absolutamente nada daquilo, que aquele encontro surreal nunca tinha acontecido de fato, seguir minha vida tranquilamente como se aquela cena toda não passasse de uma alucinação bizarra, um truque cruel da minha mente cansada. Minhas pernas até começaram a se mover naquela direção de fuga instintiva, meu cérebro gritando desesperadamente para eu sair dali o mais rápido possível. Mas aí algo muito mais forte dentro de mim, uma voz interna firme e determinada que eu nem sabia que existia, gritou ainda mais alto do que todo o medo e toda a confusão. Uma voz profunda que vinha lá do fundo da minha alma e que me dizia com toda certeza que eu precisava encarar aquele momento desconfortável, que eu tinha a obrigação comigo mesma de parar e olhar nos olhos dele, de mostrar para mim mesma, de provar para mim mesma sem sombra de dúvida o quanto eu tinha crescido nesses 2 anos todos, o quanto eu tinha evoluído como pessoa, o quanto eu tinha me transformado numa mulher completamente diferente daquela menina assustada e insegura que ele tinha expulsado de casa como se eu fosse um cachorro vadio qualquer. Eu respirei fundo 1, 2, 3 vezes, tentando acalmar os batimentos cardíacos descontrolados, limpei o suor frio que escorria pela minha testa com as costas da mão tremendo, e tomei a decisão consciente de ficar ali e lidar com aquilo. Mas antes de continuar contando sobre esse encontro surreal e inesperado que mudou tantas coisas dentro de mim, deixa eu voltar um pouco no tempo, uns 5 anos atrás, para vocês entenderem direito a proporção gigantesca disso tudo, para vocês terem uma noção completa do contexto todo dessa história maluca. A gente se conheceu numa época muito específica e complicada da minha vida, quando eu tinha acabado de completar 23 anos de idade. Eu estava passando por uma fase extremamente difícil e conturbada, tinha acabado de perder meu emprego numa demissão inesperada e humilhante, estava morando sozinha num quartinho minúsculo e claustrofóbico de fundos que mal cabia uma cama de solteiro, uma comoda velha e um fogão de 2 bocas, e que tinha infiltração no teto que pingava água suja toda vez que chovia. Mal conseguia pagar minhas contas básicas no fim do mês mesmo cortando todos os gastos supérfluos. Vivia com aquela angústia horrível de não saber se ia conseguir pagar o aluguel atrasado do próximo mês. Meu psicológico estava completamente abalado, eu me sentia um fracasso total como ser humano, como adulta, como profissional. Aí ele apareceu na minha vida num momento crucial, como se fosse um salvador caído do céu especialmente para me resgatar, sabe? Alto, muito alto, devia ter uns 1,90 de altura, bonito daquele jeito clássico e convencional que todo mundo considera atraente, bem-sucedido profissionalmente, com aquele ar de quem tem a vida completamente resolvida e organizada. Tinha um cargo importante e respeitado numa empresa multinacional grande e conhecida, ganhava muito bem, pelo menos 3 vezes o salário mínimo se não mais, dirigia um carro do ano que brilhava no sol, sempre impecável, todo arrumado com roupas de marca cara, relógio importado no pulso. Me impressionou profundamente logo de cara com aquele jeito extremamente confiante e seguro de si mesmo, aquela postura ereta e imponente, aquela segurança inabalável que parecia emanar dele naturalmente. No começo da nossa relação, durante os primeiros meses dourados e mágicos, foi tudo absolutamente lindo demais, parecia conto de fadas mesmo. Ele me levava religiosamente para jantar pelo menos 2 vezes por semana em lugares super chiques e sofisticados, restaurantes caros com mesas reservadas e garçons de gravata que eu jamais imaginaria entrar sozinha na minha vida anterior. Me dava presentes caros e bem escolhidos sem ocasião especial nenhuma, só porque sim, flores importadas que duravam semanas, perfumes franceses caríssimos, joias delicadas que eu jamais teria condições de comprar. Falava com aquela voz aveludada e convincente, que ia cuidar de mim para sempre, que eu não precisava mais me preocupar com absolutamente nada, que ele ia resolver todos os meus problemas. Era como se eu tivesse ganhado na loteria da vida depois de tanto sofrimento. Depois de aproximadamente 6 meses namorando de forma intensa e apaixonada, ele me convidou de forma quase casual, como se fosse a coisa mais natural do mundo, para morar com ele na casa dele. Eu lembro até hoje daquele momento exato,
A gente estava jantando num restaurante italiano com velas na mesa e música ambiente suave, e ele simplesmente segurou minha mão e disse que queria me ver todos os dias, que queria acordar comigo todos os dias. Eu achei que era um sonho virando realidade finalmente, que eu tinha encontrado meu príncipe encantado que ia me salvar de toda aquela vida miserável que eu estava vivendo. Larguei sem pensar 2 vezes meu quartinho apertado que eu odiava profundamente, juntei com pressa minhas poucas coisas que cabiam em 3 malas velhas e surradas, paguei o último mês de aluguel atrasado e fui morar na casa dele sem hesitar nem um segundo. E que casa maravilhosa era aquela, gente! Uma casa linda e espaçosa em 2 andares, muito bem decorada com móveis modernos e elegantes, num bairro nobre e arborizado onde só morava gente rica e bem-sucedida, com quintal com grama sempre cortada e uma churrasqueira enorme, 3 quartos amplos com ar-condicionado, 2 vagas na garagem coberta. Era tudo que eu sempre sonhei ter um dia. No início de tudo, durante os primeiros meses morando juntos que ainda eram relativamente bons, ele continuava sendo atencioso e carinhoso na maior parte do tempo. Me tratava como se eu fosse uma princesa delicada que precisava ser protegida do mundo. Fazia cafezinho na cama nos fins de semana, me abraçava por trás enquanto eu cozinhava, dizia palavras doces e românticas no meu ouvido. Mas aos poucos, de forma tão gradual e sutil que eu nem percebi quando exatamente começou, as coisas foram mudando de maneira quase imperceptível no início. Foi tão devagar, tão sorrateiro, que quando eu finalmente me dei conta do que estava acontecendo, já era tarde demais e eu já estava completamente emaranhada na teia dele. Sutilmente, sorrateiramente, com comentários aparentemente inofensivos jogados no meio de conversas casuais. Tão lento e gradual que eu nem percebi quando começou de verdade, quando foi o primeiro sinal de alerta que eu deveria ter visto. Primeiro foram os comentários pequenos e pontuais sobre minhas roupas, sempre disfarçados de cuidado e preocupação genuína. Que aquela blusa não combinava com a calça, que eu me vestia de forma muito simples e sem graça, muito básica demais pro padrão dele, que eu precisava me arrumar melhor, parecer mais sofisticada, mais elegante, mais à altura dele e da posição social dele. Ele começou a comprar roupas para mim sem eu pedir, escolhendo tudo, controlando meu guarda-roupa inteiro, dizendo que tinha melhor gosto que eu, que sabia o que ficava bem em mim melhor que eu mesma. Depois vieram as críticas cada vez mais frequentes e mais duras sobre eu ainda não ter conseguido um emprego fixo e estável depois de tantos meses morando ali. Ele começou a fazer questão absoluta de pagar absolutamente tudo, desde a conta de luz até o papel higiênico, mas sempre deixando muito claro nas suas palavras e no tom de voz cada vez mais ácido que era ele quem bancava a casa inteira sozinho, que ele era o provedor, que eu não contribuía com nada, que eu era um peso que ele carregava nas costas. Todo santo dia ele encontrava uma forma de me lembrar disso, direta ou indiretamente, com palavras ou com olhares de desaprovação. E o pior de tudo é que eu genuinamente tentava arrumar emprego com todas as minhas forças. Podem acreditar em mim. Juro que tentava todos os dias. Acordava cedo, tomava café rapidamente, passava horas e horas sentada na frente do computador dele, porque eu nem tinha computador próprio, atualizando meu currículo desatualizado, mandando dezenas de candidaturas por dia para qualquer vaga que aparecesse na internet, mesmo aquelas que não eram exatamente da minha área de formação. Mas ele sempre sem exceção tinha alguma opinião negativa para dar, sempre achava algum defeito, algum problema. Dizia com aquele tom de superioridade intelectual que aquela vaga específica não era boa o suficiente para o meu potencial, que o salário oferecido era uma mixaria vergonhosa que não valia a pena nem o esforço de ir na entrevista, que a empresa era pequenininha demais e sem futuro, que eu merecia coisa muito melhor do que aquilo, que eu tinha que mirar mais alto. Só que ao mesmo tempo, numa contradição cruel e confusa que me deixava completamente perdida, ele me fazia sentir constantemente, através de comentários ácidos e olhares de desprezo, que eu não era minimamente capaz de conseguir nada melhor na vida, que eu não tinha competência suficiente, que eu não tinha qualificação adequada, que eu era burra demais, lerda demais, incompetente demais para ocupar posições melhores. Era uma contradição constante e torturante, um cabo de guerra psicológico que foi me deixando cada vez mais insegura, cada vez mais confusa, cada vez mais dependente dele e das opiniões dele sobre absolutamente tudo na minha vida, até sobre coisas pequenas e triviais como que roupa usar ou que comida pedir. Com o passar dos meses e depois dos anos, os comentários dele foram ficando progressivamente mais e mais agressivos, mais diretos, mais cruéis e cortantes como facas afiadas. Ele começou a me chamar abertamente de preguiçosa quando eu estava em casa durante o dia, mesmo quando eu tinha passado a manhã inteira limpando a casa toda, lavando roupa, preparando almoço elaborado,
fazendo todas as tarefas domésticas que ele nem se dava ao trabalho de fazer. Dizia com desdém na voz que eu não fazia nada da vida que prestasse, que só sabia gastar o dinheiro suado dele em bobagens, que eu era uma parasita aproveitadora. Mas aí, quando milagrosamente eu conseguia uma entrevista de emprego depois de mandar centenas de currículos, quando eu ficava toda animada e esperançosa, ele imediatamente criticava o lugar com comentários devastadores. Dizia que a empresa era medíocre, que o cargo era inferior, que aquilo não era para mim, que eu ia me arrepender. Sempre tinha algo fundamentalmente errado, sempre tinha um motivo convincente pelo qual eu não devia aceitar aquela oportunidade. Eu fui ficando completamente presa naquela teia pegajosa e sufocante, sem perceber de forma consciente que ele estava me manipulando de forma sistemática e calculada, me mantendo dependente dele propositalmente porque isso alimentava o ego doentio dele, porque ele precisava ter controle total sobre mim, porque ele gostava de me ter ali submissa e frágil. As brigas entre a gente foram ficando cada vez mais intensas e frequentes, quase diárias no final. Ele gritava alto, muito alto mesmo, fazendo as paredes tremerem, me xingava com palavras horríveis que eu nem gosto de repetir, dizia que eu era um fardo pesado e insuportável que ele carregava sozinho, uma âncora puxando ele para baixo. Que se não fosse pela bondade infinita dele e pela paciência quase sobrenatural dele comigo, eu estaria morando debaixo da ponte naquele exato momento, pedindo esmola na rua como vagabunda. Que eu devia agradecer de joelhos todos os santos dias da minha vida patética por ele me aguentar pacientemente, porque homem nenhum nesse mundo inteiro ia querer uma mulher completamente inútil, preguiçosa e incompetente como eu. Essas palavras venenosas foram entrando profundamente na minha cabeça como vermes, foram criando raízes fortes e profundas no meu subconsciente, foram se entrelaçando com meus pensamentos. Aos poucos, de forma quase imperceptível mas devastadora, eu comecei a acreditar firmemente nelas. Comecei a olhar no espelho e ver exatamente aquilo que ele dizia, uma mulher sem valor, sem utilidade, sem futuro. Teve uma época particularmente difícil, acho que foi no segundo ano de relacionamento, que eu nem saía mais de casa para absolutamente nada além do estritamente necessário, como ir no mercadinho da esquina comprar pão. Tinha vergonha profunda e paralisante de encontrar os amigos que eu tinha antes, minha família que morava em outra cidade e me ligava cada vez menos. Eu evitava atender as ligações da minha mãe porque não sabia o que dizer, como explicar a situação sem admitir o fracasso total que minha vida tinha virado. Achava que todo mundo imediatamente ia perceber só de olhar para mim o quanto eu era fracassada, o quanto eu era patética, o quanto eu tinha virado uma sombra pálida e triste do que eu era antes de conhecer ele. Eu estava completamente anulada como pessoa, vivendo à sombra dele o tempo inteiro, aceitando passivamente todos os abusos psicológicos diários, todas as humilhações constantes porque eu acreditava piamente que era isso que eu merecia na vida, que eu não tinha direito a nada melhor, que aquilo era o máximo que alguém como eu podia aspirar ter. Aí finalmente chegou aquele dia fatídico e traumático que mudou tudo, que marca o divisor de águas da minha vida inteira. 2 anos atrás exatamente, numa sexta-feira fria de maio que eu nunca vou esquecer enquanto viver. A gente tinha brigado de manhã cedo por causa de alguma besteira completamente irrelevante e idiota. Nem lembro mais direito qual foi o motivo exato da discussão. Acho que foi porque eu tinha esquecido de comprar algo que ele pediu no mercado, alguma coisa assim. Mas aí à noite, quando ele chegou do trabalho por volta das 9 horas, ele estava completamente transtornado, fora de si de uma forma que eu nunca tinha visto antes e que me assustou profundamente. Tinha bebido muito, muito mesmo, estava com os olhos extremamente vermelhos e vidrados, cambaleando, falando alto e arrastado, batendo nas paredes. Começou a gritar comigo sem nenhum motivo aparente, dizendo aos berros que estava cansado, completamente exausto e esgotado, que não aguentava mais nem mais um dia sequer me sustentar como se eu fosse uma criança incapaz, que eu era um peso morto sufocante que ele carregava nas costas. Eu tentei de todas as formas acalmar ele, ficar perto oferecendo água, pedindo desculpas desesperadamente mesmo sem saber exatamente do que eu tinha que pedir desculpas, prometendo que ia mudar, que ia ser melhor, que ia conseguir emprego na semana seguinte. Mas ele não queria ouvir absolutamente nada, não estava interessado em nenhuma explicação ou promessa minha. Ele estava decidido, resoluto. Foi direto até o quarto, pegou uma mala velha e empoeirada do armário e começou a jogar minhas coisas lá dentro de qualquer jeito, completamente desorganizado e violento, sem nenhum cuidado. Roupas amassadas, sapatos jogados, tudo misturado sem critério nenhum. Alguns objetos pessoais dele próprio foram jogados junto no meio da confusão. Eu estava chorando copiosamente, desesperada, implorando de joelhos para ele me ouvir só por um minuto,
tentando segurar os braços dele, mas ele não queria saber de nada, me empurrava com força para longe. Depois de encher a mala de forma completamente caótica, ele me arrastou fisicamente até a porta, e eu digo literalmente, fisicamente me arrastou, segurando meu braço com tanta força que deixou marcas roxas que duraram dias, e jogou a mala pesada na calçada molhada com violência. A mala bateu no chão e abriu, espalhando minhas coisas pela calçada suja. Ele então gritou na minha cara, a poucos centímetros do meu rosto, com o hálito forte de álcool me fazendo querer vomitar, que eu era uma fracassada completa, que nunca, jamais ia conseguir nada na vida sozinha sem ele, que eu ia me arrepender amargamente de ter desperdiçado o tempo precioso dele, de ter sido um fardo na vida dele. Disse olhando direto nos meus olhos cheios de lágrimas que eu era burra demais, incompetente demais para sobreviver sozinha sem ele para me guiar e me sustentar. E então bateu a porta pesada na minha cara com toda a força, fazendo um barulho seco que ecoou pela rua inteira. Ouvi a tranca girar do outro lado. Gente do céu, eu fiquei ali completamente paralisada e em choque na calçada escura e fria, no meio daquela noite de maio com uma garoa fina caindo, com uma mala velha e aberta nas mãos tremendo descontroladamente e minhas coisas espalhadas no chão molhado, sem ter para lugar nenhum ir, sem ter uma pessoa sequer para quem ligar naquele momento de desespero absoluto. Não tinha dinheiro nenhum no bolso além de alguns trocados, não tinha cartão de crédito porque ele controlava tudo, não tinha emprego obviamente, tinha me afastado completamente de todos os meus amigos verdadeiros nos últimos anos porque ele sempre arrumava desculpas para eu não sair, sempre dizia que eles não prestavam, que eram má influência. Me senti naquele momento a pessoa mais miserável, mais abandonada, mais inútil do mundo inteiro. Sentei ali mesmo na calçada molhada gelada, sem me importar com a garoa que molhava meu cabelo e roupas, e chorei tanto, mas tanto que achei sinceramente que ia morrer afogada nas próprias lágrimas salgadas e quentes. Chorei até não ter mais lágrimas, até minha garganta doer, até meus olhos incharem. Algumas pessoas passaram olhando com pena, mas ninguém parou para ajudar, ninguém ofereceu nada. Depois de ficar ali sentada por talvez uma hora inteira, talvez mais, eu nem sei direito quanto tempo passou porque eu tinha perdido completamente a noção. Trêmula de frio e de choque, eu finalmente consegui juntar forças suficientes para pegar meu celular velho com a tela trincada e ligar para minha prima, a única pessoa que eu ainda mantinha algum contato mínimo e esporádico mesmo que fosse só por mensagens ocasionais. Ela era praticamente a última ponte que eu tinha com meu passado antes dele, com a pessoa que eu era antes de entrar naquele relacionamento tóxico e destrutivo. Minhas mãos tremiam tanto de frio, medo e desespero que mal consegui discar o número dela na tela molhada. Quando ela atendeu sonolenta porque já passava da meia-noite, eu nem consegui falar direito no começo. Só soluçava incontrolavelmente tentando formar palavras coerentes. Ela morava sozinha num apartamento pequeno mas aconchegante do outro lado da cidade, mas me disse imediatamente sem hesitar nem um segundo para pegar um táxi com o pouco dinheiro que eu tinha e ir para lá correndo, que a porta ia estar aberta para mim, que ela ia me ajudar no que fosse preciso. Quando finalmente cheguei no apartamento dela quase uma hora depois, toda molhada e destruída emocionalmente, ela me recebeu sem fazer uma única pergunta invasiva, sem me julgar, sem dizer eu avisei ou qualquer coisa do tipo que muita gente fala nessas situações. Ela simplesmente me abraçou forte por longos minutos, me deu uma toalha macia e roupas secas e quentinhas dela para eu trocar, me fez um chá bem quente com mel, me deu o sofá confortável da sala para eu dormir e disse que a gente ia conversar no dia seguinte com calma quando eu tivesse mais tranquila. Aquela noite foi uma das piores da minha vida, eu praticamente não consegui dormir nada, ficava acordando assustada, suando frio, tendo pesadelos horríveis onde ele estava gritando comigo, revivendo aquela cena traumática várias e várias vezes. No dia seguinte de manhã bem cedo, quando o sol estava começando a nascer e iluminar o apartamento, minha prima sentou comigo na cozinha pequena dela, fez um café bem forte e quentinho, colocou pão quentinho na mesa e me forçou gentilmente a comer alguma coisa mesmo eu dizendo que não tinha fome nenhuma. Aí ela começou a conversar comigo de forma muito cuidadosa e delicada, fazendo perguntas específicas sobre meu relacionamento com ele, sobre como ele me tratava no dia a dia, sobre as coisas que ele dizia para mim. Foi ela quem finalmente abriu meus olhos gradualmente para o que eu tinha vivido durante aqueles 3 anos todos. Me mostrou com exemplos concretos e claros que aquilo tudo era abuso psicológico grave e sistemático, era manipulação emocional calculada, era violência emocional e psicológica mesmo que não fosse física. Ela me explicou sobre gaslighting, sobre controle coercitivo, sobre relacionamentos abusivos, sobre narcisismo. Foram horas de conversa intensa e reveladora. Nos primeiros dias morando no apartamento da minha prima, sobrevivendo da bondade dela,
Eu me sentia literalmente morta por dentro, como um zumbi andante sem alma. Não conseguia comer direito nada, qualquer comida tinha gosto de papelão na minha boca, não conseguia dormir mais do que 2 ou 3 horas por noite antes de acordar suada e assustada. Passava o dia inteiro deitada no sofá olhando pro teto sem ver nada, chorando sem parar por motivos aleatórios. Eu estava clinicamente deprimida. Qualquer psicólogo conseguiria diagnosticar em segundos. Mas minha prima incrível e persistente não desistiu de mim nem por um segundo sequer. Ela me incentivou fortemente todos os dias, com paciência infinita, a procurar ajuda profissional especializada, a conversar com alguém qualificado. Comecei a fazer terapia semanal com uma psicóloga maravilhosa que ela me recomendou. E olha, isso foi absolutamente fundamental. Foi literalmente essencial e vital para minha recuperação completa e minha sobrevivência mental. Sem a terapia, eu não sei se teria conseguido sair daquele buraco negro. A psicóloga foi extremamente paciente e compreensiva comigo, me ajudou detalhadamente a entender todo o processo complexo de manipulação psicológica que eu tinha sofrido durante anos, me mostrou claramente com exemplos que eu não era nada, absolutamente nada daquilo que ele dizia e repetia incessantemente. Ela me ajudou a reconstruir minha autoestima destroçada pedaço por pedaço, tijolo por tijolo. Foi um processo extremamente lento, doloroso e gradual de reconstrução da minha identidade e da minha vida inteira. Tive que reaprender completamente a confiar em mim mesma e nas minhas próprias capacidades. Tive que reaprender a tomar decisões sozinha sem o medo paralisante de estar errando. Tive que reaprender a acreditar que eu tinha valor como ser humano independente. Comecei fazendo uns bicos aqui e ali, qualquer trabalho temporário que aparecesse que eu conseguisse pegar, qualquer coisa honesta para ganhar algum dinheiro e começar a me sentir minimamente produtiva e útil novamente. Trabalhei como vendedora ambulante de doces durante uns meses, como atendente em lanchonete no turno da noite, como ajudante de faxineira em prédios comerciais, como auxiliar de cozinha, como empacotadora de supermercado. Aceitava literalmente qualquer trabalho honesto que aparecesse, não tinha orgulho nenhum, não me importava com o tipo de trabalho desde que fosse digno. Precisava provar para mim mesma que eu era capaz de me sustentar sozinha, que eu conseguia ganhar meu próprio dinheiro com meu próprio esforço e suor. Depois de aproximadamente 6 meses morando no sofá da sala do apartamento da minha prima e trabalhando em múltiplos bicos exaustivos, consegui finalmente juntar um dinheirinho básico suficiente, economizando cada centavo que podia, cortando qualquer gasto desnecessário, e aluguei um quartinho simples numa pensão modesta. Era bem simples mesmo, super básico, tinha só uma cama velha de solteiro, um guarda-roupa pequeno de compensado, uma mesinha de plástico, um banheiro minúsculo compartilhado com outros moradores, mas era meu. Eu pagava aquele aluguel com o meu dinheiro, fruto do meu trabalho duro e honesto, do meu esforço diário e da minha dedicação. E aquela sensação incrível de independência, de autonomia, de liberdade foi absolutamente maravilhosa e libertadora. Pela primeira vez em muito, muito tempo, em anos, eu senti que tinha algum controle real sobre a minha própria vida, que eu era dona do meu próprio destino, que ninguém podia me tirar dali porque era meu por direito. Chorei de felicidade e orgulho no primeiro dia que dormi naquele quarto, abraçada no travesseiro velho. Continuei trabalhando extremamente duro em múltiplos empregos simultâneos, às vezes fazendo 2 ou até 3 turnos no mesmo dia para ganhar mais, fazendo vários cursos online completamente gratuitos para me qualificar melhor e ter mais chances. Aprendi bastante sobre marketing digital assistindo aulas no YouTube, sobre técnicas de vendas lendo artigos e fazendo cursos gratuitos na internet, sobre atendimento ao cliente de qualidade fazendo cursinhos online. Comecei a fazer networking ativo, conheci pessoas incríveis e inspiradoras através de grupos no Facebook e eventos gratuitos que me deram oportunidades valiosas e conselhos importantes. E exatamente 1 ano e 2 meses depois de ter sido cruelmente expulsa daquela casa onde eu morei por 3 anos, eu consegui milagrosamente um emprego fixo e com carteira assinada numa empresa séria e respeitável. Não era um cargo alto ou glamouroso, era uma posição de assistente administrativa básica, mas era uma oportunidade real e concreta de crescimento profissional, de carreira, de futuro. Nesse meio tempo todo de reconstrução, eu tentei conscientemente não pensar muito nele e em todo o sofrimento que ele causou. Bloqueei ele em absolutamente todas as redes sociais que eu tinha, deletei o número dele do celular, bloqueei ligações, evitava passar de propósito perto dos lugares que a gente costumava frequentar juntos para não ter que reviver memórias ruins. Eu precisava urgentemente seguir em frente com minha vida nova, construir uma vida completamente diferente e saudável sem carregar aquele peso esmagador do passado traumático como uma mochila de pedras nas costas.
E funcionou surpreendentemente bem. Aos poucos, semana após semana, mês após mês, eu fui me sentindo genuinamente mais forte, mais confiante nas minhas capacidades, mais segura de mim mesma, mais eu mesma, mais parecida com a pessoa que eu era antes de conhecer ele, só que melhor, mais madura, mais sábia. No trabalho novo e promissor eu me dediquei absolutamente de corpo e alma inteira, com toda a minha energia e vontade. Chegava sempre pelo menos 15 minutos cedo todos os dias, nunca faltava nem atrasava, saía tarde quando necessário sem reclamar, me oferecia voluntariamente para fazer horas extras nos finais de semana, para ajudar em qualquer projeto novo que surgisse mesmo que não fosse exatamente da minha área. Queria desesperadamente mostrar meu valor real, provar para mim mesma e para o mundo que eu era capaz de muitas coisas, que eu era competente, dedicada, confiável. E deu certo. Depois de exatamente 8 meses trabalhando duro e provando meu valor todos os dias, recebi minha primeira promoção tão sonhada. Meu salário aumentou significativamente, quase dobrou, e eu finalmente consegui juntar dinheiro suficiente para alugar um apartamento só meu, pequeno mas completo. Não era grande, tinha só um quarto, sala e cozinha, mas era todinho meu, só meu. Comprei meus móveis aos poucos e com muito planejamento, cada peça escolhida com carinho e cuidado, comprando um mês uma coisa, outro mês outra coisa, sempre pesquisando os melhores preços e fazendo contas no papel para não me endividar. Cada móvel, cada objeto, cada detalhe que eu colocava cuidadosamente naquele apartamento pequeno mas aconchegante era uma vitória pessoal, uma conquista minha, um símbolo da minha capacidade de reconstruir minha vida. Eu estava literalmente construindo uma vida completamente nova, uma base sólida e firme feita das minhas próprias mãos calejadas, do meu próprio suor, do meu próprio esforço honesto e dedicado. E pela primeira vez em muito tempo, pela primeira vez em anos desde que conheci ele, eu me sentia genuína e profundamente orgulhosa de mim mesma e de tudo que eu tinha conquistado sozinha. Voltei gradualmente a ter amigos de verdade, a sair regularmente nos finais de semana, a sorrir de verdade com alegria genuína, a rir alto sem medo, a viver de novo. Reencontrei pessoas queridas que eu tinha perdido contato durante aqueles anos sombrios, fiz várias amizades completamente novas no trabalho e em outros lugares. Minha vida social floresceu lindamente de uma forma que eu nem imaginava ser possível depois de tanto tempo isolada. Eu tinha me tornado finalmente uma pessoa totalmente diferente, muito mais forte mentalmente, muito mais segura das minhas capacidades, muito mais consciente do meu real valor como ser humano e profissional. Durante absolutamente todo esse tempo de reconstrução e crescimento, eu nunca soube de fato o que tinha acontecido com ele depois que me expulsou. Não perguntava para ninguém, não procurava ativamente saber informações, não estava interessada. Até que um dia, já fazia uns 3 meses atrás aproximadamente, uma conhecida nossa em comum me encontrou por acaso numa cafeteria e mencionou de forma bem casual, sem dar muita importância, que ele tinha perdido o emprego bom que tinha. Ela não entrou em detalhes específicos, não elaborou muito sobre o assunto, e eu sinceramente não quis saber mais nada, não fiz perguntas adicionais. Para mim, aquele capítulo doloroso da minha vida estava completamente fechado e trancado a 7 chaves, arquivado definitivamente, e eu não tinha nenhum interesse em reabrir essas feridas que tinham custado tanto esforço e tempo para cicatrizar. Mas ontem tudo mudou drasticamente. Como eu já falei no começo dessa história toda, eu estava voltando do trabalho naquele fim de tarde bonito e tranquilo. Era fim de tarde de terça-feira, dia comum. Eu estava cansada mas extremamente satisfeita porque tinha fechado aquele contrato importante e significativo. Tava até pensando seriamente em parar naquela confeitaria que fica a algumas quadras de casa para comprar algo especial e delicioso para comemorar a conquista. Aí eu o vi. No começo, nos primeiros segundos, eu honestamente não acreditei que era realmente ele. Fiquei congelada olhando fixamente, piscando várias vezes achando que era algum truque da minha visão cansada, alguma ilusão de ótica bizarra. O homem que eu conheci anos atrás era extremamente vaidoso, sempre perfeitamente arrumado e impecável, cabelo sempre cortado e penteado com gel, barba sempre muito bem feita e aparada, roupas sempre caras de marca e perfeitamente passadas e combinando, sapatos sempre lustrados e brilhando. Esse cara completamente irreconhecível na minha frente estava absolutamente destruído. Barba longa, comprida e completamente desgrenhada, cheia de noz e sujeira, cabelo sujo e embaraçado caindo desordenadamente sobre o rosto magérrimo e macilento, roupas velhas rasgadas em vários lugares e completamente imundas de um jeito que você sente nojo só de olhar. Tinha um cheiro forte e terrível que dava para sentir claramente de longe,
Aquele cheiro característico de quem não toma banho há dias, talvez semanas inteiras. Ele estava sentado ali no chão frio e sujo da calçada, com as costas curvadas apoiadas na parede suja de um prédio abandonado, a mão ossuda estendida mecanicamente pedindo esmola de forma quase robótica. Meu primeiro instinto humano e natural foi de pena profunda. Por mais que ele tivesse me machucado horrivelmente, por mais que tivesse me feito sofrer horrores inimagináveis durante anos, por mais que tivesse destruído minha autoestima completamente, ver qualquer ser humano naquela condição tão degradante e miserável dói no coração, mexe com a gente de forma visceral. Mas imediatamente logo em seguida veio uma enxurrada avassaladora e confusa de sentimentos completamente contraditórios todos ao mesmo tempo. Raiva intensa pelo que ele tinha me feito passar, pelas cicatrizes emocionais que ele deixou. Tristeza profunda por ver alguém que eu genuinamente amei, ou pelo menos achei que amava na época, naquele estado deplorável de miséria absoluta. Alívio imenso e libertador por ter finalmente saído daquela relação tóxica e destrutiva quando saí. E uma sensação muito estranha, muito complexa que eu não conseguia definir ou nomear adequadamente, algo entre compaixão e justiça cósmica. Respirei extremamente fundo várias vezes seguidas, tentando desesperadamente acalmar os batimentos cardíacos completamente descontrolados que pareciam querer sair do peito. Limpei o suor frio que escorria abundantemente pela minha testa nervosa com as costas da mão que tremia visivelmente, e me aproximei dele devagar e cautelosamente. Quando eu estava aproximadamente uns 2 metros de distância dele, próximo o suficiente para ele me ver claramente, ele levantou aquele olhar vazio e apagado e me reconheceu imediatamente. Vi claramente o choque intenso no rosto macilento dele, seguido rapidamente de vergonha profunda e esmagadora, de humilhação completa. Ele abaixou a cabeça imediatamente e rapidamente, como se quisesse literalmente se esconder debaixo da terra e desaparecer, como se quisesse que o chão se abrisse e o engolisse inteiro. Mas eu sinceramente não ia deixar aquele momento carregado passar em branco sem dizer absolutamente nada. Me abaixei cuidadosamente na altura dele, dobrando os joelhos, mas mantendo propositalmente uma distância segura e respeitosa. Minha voz surpreendentemente saiu firme e controlada quando eu finalmente falei, muito mais firme do que eu esperava. Oi. Só isso no começo. Ele não respondeu nada, ficou completamente em silêncio olhando fixamente pro chão sujo como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Eu respirei fundo mais uma vez e continuei com calma. Lembra de mim? Lembra bem quando você me botou literalmente pra fora de casa aos gritos dizendo que eu era um peso morto insuportável? Que eu era burra demais pra sobreviver sozinha sem você? Que eu ia me arrepender amargamente de ter desperdiçado seu tempo? Ele continuou obstinadamente em silêncio sepulcral, mas eu vi claramente as lágrimas grossas e silenciosas começarem a escorrer lentamente pelo rosto sujo marcado dele, deixando rastros limpos na sujeira. Eu não estava ali especificamente para humilhar ninguém de propósito, não estava ali buscando algum tipo de vingança cruel. Mas eu precisava profundamente que ele soubesse a verdade. Precisava urgentemente que ele visse com seus próprios olhos o que eu tinha me tornado, a mulher forte que eu me transformei. Sabe o que exatamente aconteceu depois que você me expulsou daquela casa? Continuei com voz controlada mas emocionada. Eu tive que reconstruir literalmente minha vida inteira do zero absoluto. Tive que reaprender completamente a acreditar em mim mesma depois de você ter destruído toda a minha autoestima. Passei inúmeras noites completamente sem dormir, chorando até cansar, me sentindo a pior pessoa do mundo inteiro. Mas sabe de uma coisa interessante? Foi a melhor coisa que você poderia ter feito por mim. Me expulsar foi me libertar. Ele levantou finalmente o olhar pesado para mim, os olhos extremamente vermelhos e inchados, completamente cheios de lágrimas que não paravam de cair. Eu continuei firme. Hoje eu tenho um emprego que eu realmente amo e me realiza. Tenho meu próprio apartamento bonito. Tenho amigos verdadeiros. Tenho família presente, tenho uma vida que é genuinamente minha de verdade, que eu construí sozinha. Eu sou feliz. Finalmente, depois de tanto tempo, eu sou verdadeiramente feliz. E tudo isso porque você me forçou brutalmente a sair daquela bolha tóxica e sufocante que era nossa relação destrutiva. Peguei minha carteira de couro do bolso da bolsa e tirei cuidadosamente algumas notas que tinha ali. Não era muito dinheiro, talvez uns R$ 50. Mas ia dar perfeitamente para ele comer algo quente e decente naquela noite fria. Estendi o dinheiro para ele com mão firme e disse com sinceridade: eu sinceramente não sei o que aconteceu com você depois. Não sei como você chegou até aqui, até esse ponto.
Mas eu aprendi na terapia e na vida que todo mundo merece uma segunda chance real. A vida me deu generosamente a minha segunda chance, e eu aproveitei cada segundo dela. Espero genuinamente que você também consiga encontrar a sua. Ele pegou o dinheiro com mãos visivelmente trêmulas e ossudas e murmurou um obrigado quase completamente inaudível, tão baixinho que eu mal escutei. Eu me levantei devagar, limpei a poeira da calça e disse minha última frase definitiva antes de ir embora para sempre. Fica bem. De verdade. Ninguém, absolutamente ninguém merece viver assim. E então virei as costas e segui meu caminho sem olhar para trás nenhuma vez. Gente, quero deixar claro uma coisa extremamente importante para quem está me ouvindo agora. Se você está vivendo atualmente um relacionamento abusivo, seja ele físico, psicológico, emocional, sexual ou financeiro, saia imediatamente. Eu sei perfeitamente que é extremamente difícil. Eu sei muito bem que parece completamente impossível quando você está lá dentro. Eu também achei que não ia conseguir sair nunca. Mas você é infinitamente mais forte do que imagina. Você tem mais força interior do que percebe. Então sim, hoje ele mora na rua em situação de vulnerabilidade extrema. Mas há exatos 2 anos ele me expulsou violentamente de casa dizendo aos berros que eu era um peso morto inútil, que eu era burra demais para sobreviver sozinha sem ele. E olha só onde a gente tá agora, cada um no seu caminho. Não é vingança poética. Não é necessariamente karma divino. É simplesmente a consequência natural e inevitável das nossas escolhas individuais. Das nossas ações diárias. Do tipo de pessoa que escolhemos conscientemente ser todos os dias. Eu não guardo rancor dele de forma alguma. Não fico sonhando acordada com vingança elaborada. Não fico desejando mal para ele em pensamento. Porque eu aprendi profundamente através da terapia e da vida que a melhor vingança possível é viver bem, é ser genuinamente feliz, é construir uma vida absolutamente incrível e mostrar para o mundo inteiro, e principalmente para você mesma, do que você é verdadeiramente capaz quando acredita em si mesma. Recentemente, há coisa de 2 meses, eu conheci alguém completamente novo e especial. Um cara absolutamente incrível que me trata com profundo respeito, com carinho genuíno, com admiração verdadeira por quem eu sou. Ele valoriza imensamente minha independência conquistada, incentiva ativamente todos os meus sonhos mais loucos, comemora entusiasticamente cada uma das minhas conquistas profissionais como se fossem dele também. E pela primeira vez na minha vida adulta eu tô finalmente num relacionamento realmente saudável e equilibrado, onde existe respeito mútuo, onde existe parceria de verdade, onde existe apoio incondicional sem controle sufocante. Isso tudo só foi possível porque eu trabalhei muito, muito mesmo em mim mesma durante esses 2 anos. Porque eu aprendi dolorosamente a reconhecer os sinais claros de um relacionamento abusivo desde o início. Porque eu estabeleci limites saudáveis e bem definidos do que eu aceito e do que eu absolutamente não aceito mais na minha vida. Porque eu finalmente entendi profundamente que eu mereço ser amada de forma saudável, respeitosa e verdadeira, sem manipulação, sem controle, sem abuso de nenhum tipo. Voltando rapidamente àquele dia surreal do encontro na rua que mudou tanta coisa. Depois de algumas semanas passando por ali regularmente, eu parei de ver ele naquele lugar específico. Simplesmente sumiu. Não sei se ele finalmente conseguiu alguma ajuda institucional ou de alguma organização, se foi para outro lugar da cidade buscar melhores oportunidades, se encontrou algum abrigo que o acolheu. Eu honestamente espero com sinceridade que sim. Espero genuinamente que ele tenha conseguido se reerguer minimamente, assim como eu consegui me reerguer completamente. Porque no final das contas absolutas, apesar de absolutamente tudo que aconteceu entre a gente, de todo o sofrimento causado, eu não desejo mal para ninguém nesse mundo. Eu desejo sinceramente que todas as pessoas, sem exceção alguma, encontrem o seu próprio caminho verdadeiro, que consigam superar seus demônios internos mais profundos, que se tornem versões genuinamente melhores e mais evoluídas de si mesmas. Inclusive ele, apesar de tudo. Mas a diferença crucial e fundamental é que agora, finalmente, eu não me responsabilizo pela jornada de ninguém além exclusivamente da minha própria. Eu não posso salvar ninguém além de mim mesma. Eu só posso continuar trabalhando diligentemente em mim mesma todos os dias, sendo a melhor versão possível de mim que eu consigo ser, e inspirar outras pessoas pelo meu exemplo concreto de superação e crescimento. Hoje, quando eu olho calmamente para o espelho do meu banheiro, eu vejo refletida ali uma mulher que eu admiro profundamente e respeito imensamente. Uma mulher verdadeiramente forte, genuinamente independente,
confiantemente segura de si. Uma mulher que sabe exatamente o seu valor real e não aceita menos do que merece. Uma mulher que transformou com sucesso dor intensa em força interior, medo paralisante em coragem destemida, derrota devastadora em vitória gloriosa. Quero finalizar deixando uma mensagem poderosa de esperança para quem precisa ouvir. Não importa absolutamente o quão fundo você caiu nesse momento, não importa o quão perdida e desorientada você se sente agora nessa escuridão. Sempre, sempre é possível recomeçar do zero. Sempre é possível se reconstruir completamente. Sempre é possível virar o jogo da vida. Eu sou a prova viva e respirando disso tudo. Vocês que estão me ouvindo e acompanhando até aqui, por favor se inscrevam no canal e compartilhem essa história importante com outras pessoas que possam precisar. Quanto mais pessoas ouvirem relatos reais e honestos assim, mais consciência coletiva a gente cria e espalha sobre relacionamentos abusivos e suas consequências devastadoras. Mais pessoas vão conseguir identificar claramente os sinais de alerta antes que seja tarde demais. Mais vidas podem ser efetivamente transformadas e salvas. Muito obrigada mesmo por terem me ouvido até o final com atenção e carinho.